Olá, minha gente, ao vivo. Estou aqui no meu antigo escritório em Curitiba, que hoje é o escritório do meu filho, Maurício Requião. O Requião, filho, deputado estadual. E estou entrando para conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos. Dar minha opinião sobre tudo isso. O que eu acho da prisão do Temer, do Moreira Franco, o que eu acho da Lava Jato. Era óbvio que o Temer seria libertado, porque ele não foi preso com suporte nas possibilidades do direito brasileiro. A prisão do Temer, nesse momento, foi uma jogada para tirar a Lava Jato do corner, que ela estava apanhando muito. E vejam bem, eu insisto que fui um dos primeiros a elogiar a Lava Jato na tarefa de limpar a corrupção da política brasileira. Mas eles foram muito além, eles perderam o senso de medida. A última façanha foi a tentativa de criar aquela fundação Lava Jato com 2,5 bilhões de dinheiro tirado da Petrobras. Eu fui oposição ao governo do Temer, como fui oposição ao Meirelles, como fui oposição ao Joaquim Levy. Eu sou nacionalista, eu sou brasileiro, eu sou garantista, sou legalista, sou um advogado. Pois muito bem, eu fiz oposição ao governo do Temer com muita clareza. A corrupção no processo eleitoral é conhecida de todos os brasileiros. DEM, PP, PT, PMDB, todo mundo entrou nisso e o mérito da Lava Jato foi ter quebrado essa caixa preta e colocado muita gente na cadeia, muita gente processada. Mas a partir de determinado momento, a Lava Jato virou só um espetáculo. O promotor que se aposentou agora, aqui em Curitiba, diz que a prisão, o depoimento constrangedor do Lula em São Paulo, com presença da polícia, ele foi preso para isso, a invasão da sua casa, não tinha base alguma no direito, que era para desmontar a popularidade do Lula, desconstruir a popularidade do Lula. Juiz não existe para isso, existe para julgar os erros. E eu não digo que não tenham erros. O Lula, o Roberto Requião, todo mundo, se faz alguma coisa errada, tem que responder por isso. Mas eles estavam criando espaço para eleger o Bolsonaro. Esse Bolsonaro que vocês veem hoje dizendo barbaridade em cima de barbaridade. Eu sou homofóbico, eu que aprecio os Estados Unidos, eu dou licença para os americanos entrarem no Brasil sem visto. Esta brincadeira. Eu vou comprar soja americana agora, dos Estados Unidos da América do Norte, e vou quebrar a agricultura brasileira, todas essas loucuras. O Bolsonaro é totalmente despreparado para governar o Brasil e o governo está sendo um desastre. De um lado militares, do outro lado doidivanas, como o ministro da Educação, das Relações Exteriores, e Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos, dando pito neles, chamando alguns de imbecis, outros de idiotas, e comandando o governo que vai aos Estados Unidos e oferece na nossa embaixada um almoço ao Olavo de Carvalho e à direita norte-americana. Minha gente, eu acho que o Temer tem que ser processado. Eu votei, ou votaria, a favor do impeachment, que foi bloqueado na Câmara Federal. Mas não tem cabimento atropelar o direito. Porque se fazem isso com o Temer, fazem amanhã com você, com qualquer pessoa, qualquer juiz de primeira instância, qualquer membro do Ministério Público que se arrogue no direito de hostilizar o vizinho vai repetir isso. É o direito brasileiro que está em risco. Então, o que nós vimos no Rio de Janeiro foi um espetáculo. Mas tem uma diferença. O espetáculo já foi desmontado pelo TRF2. Foram libertados. Eu acho que tem que ser processados, tem que ser ouvidos, mas eles não tinham sido ouvidos, eles não tinham sido citados. Eles não podiam ser presos antes de uma condenação. Eles não se recusaram a depor para ter o depoimento coercitivo. É um espetáculo, é um jogo, e atrás desse jogo a loucura. Querem acabar com a aposentadoria da população trabalhadora. Esse processo de aposentadoria surgiu no início do século XIX com Bismarck na Alemanha. Um economista alemão, Fisch, disse o seguinte:
Os ricos, quando velhos, quando mais velhos, quando diminui a sua força de trabalho, vão viver à custa do rendimento das suas propriedades e do dinheiro que tiverem em caixa. Hoje, com essa aplicação no capital financeiro, que naquela época não existia com essa intensidade. E os pobres serão abandonados, porque eles só têm de seu a força de trabalho. Minha gente, então, o Bismarck, em cima das ideias do Fisch, criou a Previdência e a Aposentadoria Pública, para que as pessoas mais pobres, trabalhando a vida inteira na construção de um país, tivessem a garantia de uma velhice tranquila com a aposentadoria. Isto agora o Guedes quer acabar. E o Bolsonaro diz, não, eu não gostaria, mas vou fazer isso, não quebra tudo. Não, não quebra nada. Os números deles são mentirosos. O Congresso fez uma CPI, fez uma análise. A Previdência é passível de ter continuidade. Existe furos. O furo da Previdência das Forças Armadas, o furo da Previdência dos políticos, o furo da Previdência dos juízes e do Ministério Público. E eu não estou dizendo para vocês que os militares não devem ter uma previdência diferenciada em razão da natureza das suas atividades e de não se aposentarem nunca, pode ser convocados a cada momento. Mas os militares pagam 3 bilhões de reais por ano. E não é para a aposentadoria deles, que é integralmente paga pelo erário, pelo Tesouro Público. É para um fundo que garante pensão para suas mulheres, para os seus filhos, para os seus pais, até para filhos adotivos. Nós temos o exemplo do general Figueiredo, que adotou os netos antes de morrer, para que eles ficassem com a pensão dele, general Figueiredo, depois da sua morte. Minha gente, vamos levar a sério o Brasil e vamos prestigiar Operação Lava Jato dentro da lei, sem esse espetáculo de procuradores exibidos, de juízes que depois de tudo se transformam em ministro da Justiça. Meu amigo Sérgio Moro é ministro da Justiça do Bolsonaro, com todos os horrores e defeitos de formação filosófica, cultural que o Bolsonaro tem. Então, quando eu defendia o Moro no Senado da República, e fiz isso muitas vezes, eu não estava certo. Eu peço desculpa agora a vocês. A Operação Lava Jato é boa. O comportamento do Moro, o comportamento dos promotores, excedeu as possibilidades do direito brasileiro. Se tem alguma coisa errada no direito, vamos mudar a lei. Mas juízes não podem, ao seu alvitre, conforme a sua tendência ideológica, política e partidária, estarem prendendo gente sem base na lei. O Temer foi solto, o Moreira foi solto, e eles vão dizer agora que é uma parte do judiciário que desmoraliza a Operação Lava Jato. E eu vejo no Twitter, tenho dificuldade para acreditar, ser verdade que o ministro da Defesa concede uma honraria agora ao Deltan Dallagnol, que tem contribuição dada ao Brasil no início da Lava Jato, mas parece que perdeu completamente o rumo e o estribo e está cometendo bobagem em cima de bobagem. Quem sofre com isso é o Estado de Direito, é o Brasil, e somos nós todos brasileiros. Que continue com firmeza as investigações sobre o comportamento político do Temer, do Moreira Franco, de qualquer um sobre o qual existirem suspeitas fundadas, sólidas, mas que a Lava Jato deixe de ser uma ditadura corporativa de pessoas de extrema-direita que estão dando cobertura à entrega do Brasil para os Estados Unidos nas mãos do Bolsonaro e seus filhos amalucados. Um abraço, minha gente.